Perguntas e respostas sobre recuperação judicial. A live da terça, a famosa live da terça, em que nós conversamos sobre temas quentes de recuperação judicial, e hoje eu decidi enfrentar algumas questões que cotidianamente eu recebo sobre este instituto. Tudo bem? Amanda, me diga uma coisa, gente. Tá funcionando bem o microfone? Tudo bem, Marcelo? Me conte como é que tá o áudio. Tá bom esse áudio? Eu quero saber como é que tá esse áudio. Cumprimentando os colegas que estão chegando. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Luiz? Me contem como é que tá o áudio, gente. Tá bom esse áudio? Podemos ingressar nessa conversa? Tá bom o áudio, Marcelo? Tá ótimo, diz a Amanda. Que bom, que bom. Que bom, então vamos lá. Olha só, eu preparei uma série de perguntas que eu recebi no Stories, é assim que fala, né? No Stories, e também quero abrir para a gente conversar. Quem quiser daqui a pouco entrar na live e conversar comigo, eu já peguei um outro fone para poder mudar o microfone e conversar. Mas eu quero iniciar respondendo algumas perguntas bem objetivas e que eu sei, você... meu caro colega, enfrenta. Eu sei que tem perguntas que vocês estão aí precisando ver exploradas e eu quero explorar com todo carinho. Começando com a seguinte questão. Marcelo, olha só a pergunta que eu recebi. Marcelo, o que você pensa sobre recuperação judicial de microempresas? Qual a sua opinião sobre recuperação judicial de empresas pequenas, empresas cujo passivo não supera 1 milhão, 1,5 milhão, cujo passivo pode chegar no limite de 500 mil reais. O que você acha? É possível? Então, a pergunta que eu vou iniciar esse bate-bola, então sejam bem-vindos, meus queridos colegas, é uma satisfação encontrá-los, encontrá-las, e eu quero fazer hoje uma live um pouco diferente. Normalmente, essa live da terça enfrenta uma questão objetiva que eu anuncio tempos antes e enfrento na terça. E hoje eu quero fazer o contrário, eu quero fazer um bate-bola, eu quero enfrentar algumas perguntas que vocês podem me trazer por aqui. Quem quiser conversar comigo daqui a pouco, me avise e a gente sobe na live, bate-bola olhando um ao outro, mas inicialmente eu quero enfrentar algumas perguntas. E a primeira pergunta é: Marcelo, vale a pena ingressar em recuperação judicial com uma empresa que deve, por exemplo, 500 mil reais? Por exemplo, 750 mil reais? Essa é a primeira pergunta e eu vou responder objetivamente. Vê bem, uma empresa devendo 500 ou 750 mil, vamos deixar em 600 mil? 600 mil, vamos? Então, vamos combinar, vamos descrever essa empresa. Nós estamos falando de uma empresa, por exemplo, um restaurante. Então, vamos imaginar aqui, juntos comigo, meus queridos colegas, imaginem um restaurante cujo compromisso vencido ou vencendo esteja aí no entorno de 600 mil reais. O professor Léo me pergunta: Marcelo, você entraria em recuperação judicial com 600 mil reais? Meu querido amigo, veja só, 600 mil reais diz respeito a compromissos imediatos que o restaurante não tem condições de adimplir, tá bem? Então, vamos iniciar nos entendendo. Olha só, 600 mil reais. Esse restaurante deve, imagine o nome do restaurante, restaurante Porto Alegre. Restaurante Porto Alegre deve 600 mil reais e não tem condições para fazer frente com instituições financeiras, com fornecedores, com trabalhadores destes 600 mil reais. Então, primeira pergunta, Marcelo, vale a pena a recuperação judicial de microempresas, empresas de pequeno porte? 600 mil reais, gente. Vale ou não vale a pena? Eu vou construir com vocês a resposta. O restaurante tem viabilidade? Sim, tem. Hoje não tem condições de fazer frente aos compromissos em razão de um cenário de pandemia. Já tentou renegociar os compromissos, já tentou conversar com as instituições financeiras, já tentou conversar com os trabalhadores e não conseguiu êxito.
para suspender as execuções, para suspender as dívidas e, por exemplo, começar a adimpli-las em 2022. Ou alguém aqui, vejam só, alguém aqui sabe o dia e a hora que nós vamos superar essa pandemia. Ou alguém aqui sabe, meus queridos amigos, alguém aqui sabe a resposta de quando vamos superar esse cenário de instabilidade, de imprevisibilidade. Alguém sabe a resposta? Se alguém sabe, por favor, posta aqui, que eu vou ficar muito feliz. Porque, de fato, ninguém tem a resposta. Então, esse restaurante Porto Alegre, o nome do restaurante é Restaurante Porto Alegre, tá bem? Que deve 600 mil reais. Ele não tem condições de pagar imediatamente 600 mil reais, mas ele tem, vocês sacaram comigo, ele tem viabilidade, porque ele não paga em razão de um cenário de pandemia. E aí, basta ver o faturamento dele, o faturamento convencional, é um faturamento médio positivo. Faturamento de 150, 200 mil reais mês, o que não significa o resultado líquido de 200 mil reais mês. Mas o faturamento é positivo. Agora, em um cenário de pandemia, em um cenário que no Rio Grande do Sul estamos com bandeira preta, é evidente que esse faturamento diminuiu gravemente e que ele não faz jus, ele não tem condições de adimplir os 600 mil reais à vista, que são débitos vencidos ou por vencer, tá bem? Então, essa é a reflexão. Vale ou não vale a pena, Marcelo? Eu vou responder para vocês a partir desses 600 mil reais. Apresentem a proposta para o restaurante no seguinte sentido. Empresário, a partir da recuperação judicial, você vai suspender estes 600 mil reais. Imediatamente. A primeira decisão do juízo será de suspensão das execuções e das dívidas em uma suspensão num prazo mínimo de 180 dias, renovados por mais 180 dias. Então é isso que você vai dizer para o seu cliente, para o dono do restaurante Porto Alegre. 600 mil reais que serão suspensos por 180 dias, renovados por mais 180 dias. Eu não subestimo, meus colegas, eu não subestimo os advogados e as advogadas que estão aqui dialogando comigo, me dando o prestígio dessa audiência, e vocês sabem que eu vou fundo na conversa. Então, imaginem o seguinte: Observatório de Solvência PUC São Paulo. Qual é a média de suspensão das execuções? Segundo o Observatório de Solvência, 517 dias. 517 dias. Então, você não vai vender isso para o dono do restaurante Porto Alegre, você vai simplesmente dizer que a média de suspensão, segundo o Observatório de Insolvência, é de 517 dias. Mas que, conforme o comando legal, você tem o stay period, a suspensão das execuções, de 180 dias mais 180 dias. Sabe o que eu estou falando, Fausto? Sabe o que eu estou querendo dizer, meu querido Gui? Eu estou querendo dizer o seguinte, que você pode dizer, de modo absolutamente íntegro e honesto, que do dia 30 de março de 21 a pelo menos 30 de março de 22, as suspensões destes 600 mil farão com que o seu cliente não tenha que pagar esses compromissos por pelo menos um ano. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então, o seu cliente tem 600 mil vencidos para ser adimplido semana seguinte à Páscoa. Você explica para ele, meu caro, na forma do artigo 6º da Lei 11.101, você terá no mínimo um ano de suspensão das execuções. E aí sigam me perguntando, Marcelo, mas vale ou não vale a pena ingressar em recuperação judicial? Empresas micro, pequenas empresas. O Fausto me ajuda aqui com 560 dias nas varas comuns. Perfeito, meu querido. Então, vamos adiante. Então, qual é o empresário que não quer ter suspensa as suas dívidas, as suas execuções? Mas vamos adiante, porque o empresário vai dizer o seguinte, Marcelo, mas qual é o custo disso? Qual é o custo que ele vai ter para se beneficiar da recuperação judicial? O custo judicial é o custo, as custas processuais de cada estado, de cada TJ, mas vamos calcular em torno de 2,5%.
2,5%. Quanto é que é 2,5% de 600 mil reais? Vamos lá. 2,5% de 600 mil reais. Me ajudem aí, alguém faça o cálculo. Vamos imaginar que 2,5% de 1 milhão de reais é 25 mil reais. É isso? Então vamos pensar que gira em torno de 14 mil reais, pode ser? Custas processuais, 14, 15 mil reais. Tá bem? E vamos imaginar também que além das custas processuais, você tem os honorários. E vamos combinar uma coisa, meus queridos colegas. Talvez esse seja o tema mais importante. O Léo já me ajudou, 15 mil reais, perfeito. Então, as custas processuais de uma recuperação de, por exemplo, 600 mil reais, será 15 mil reais. Custo do seu cliente. E que ele vai parcelar, nós vamos pedir a JG, nós vamos provar as dificuldades. Então é possível que ele não tenha que arcar com esses 15 mil reais, pelo menos imediatamente. Mas talvez ele vá ter que parcelar esses 15 mil reais e é do jogo. Vamos colocar como um custo, 15 mil. Vamos colocar um segundo custo, que talvez seja o mais importante para nós que estamos nessa conversa em uma terça-feira querida, na live da terça, que eu tenho tanto carinho de produzir. Vamos imaginar, Pedro, olha só, o Pedro já sugeriu ali que não chega a 5K. Ótimo, ótimo. Então, mas vamos deixar em 15, tá bem? Pedro, vamos comigo, meu velho, vamos pensar no seguinte, honorários. Qual é o cálculo, qual é o cômputo dos honorários? Há tabelas e tabelas. Eu, em razão da criação do treinamento avançado em recuperação judicial, em razão do colegiado empresarial, eu tenho visitado vários tribunais de justiça e também várias tabelas numa perspectiva nacional. E a tabela do Rio Grande do Sul é diferente da tabela de São Paulo, que é diferente da tabela de Santa Catarina. Então, o Guilherme anuncia 20%. Rio Grande do Sul, Guilherme, 20%, meu velho. São Paulo, 2 a 10%. Vamos calcular um percentual que eu ia chegar nesse mesmo que o Bruno agora anunciou, de 15%. 15%. Quanto que é 15% de 600 mil? Vocês sabem, colocamos custas de 15 mil mais 90 mil. Essas são as custas que a empresa, o restaurante Porto Alegre terá. Então vocês vão perguntar, Marcelo, mas, cara, 105 mil e um processo 600 mil. Vamos conversar comigo sobre honorários primeiro, depois sobre as custas totais, tá? 90 mil. Qual é o manejo desses 90 mil? Meus caros colegas, nenhum advogado recebe esse valor à vista. Os valores contratuais de uma recuperação judicial não são adimplidos à vista, tá bem? Mas são adimplidos conforme uma... o Pedro foi ali adiante, perfeito. Mas vamos tentar vir comigo aqui. Eles são adimplidos de modo parcelado, mas conforme o tamanho da recuperação judicial, a gente sempre deve cobrar um percentual elevado no ingresso. Então vamos imaginar em uma recuperação judicial pequena de 600 mil reais, muito pequena e que tem do lado da sua casa. Do lado da sua casa tem recuperação judicial desse tamanho. Vamos imaginar que você cobre de entrada 30% dos seus honorários. 30% dos seus honorários. Ou seja, entrada eu me refiro antes mesmo de distribuir a petição inicial. Tá bem? Então, antes de distribuir a petição inicial, você receberá essa entrada de 30%. Nós estamos falando, olha só, que para o restaurante, o custo inicial que ele terá é de 27 mil reais com o escritório de advocacia e esses 15 custas que a gente poderia discutir parcelados e aí colocamos em 6 vezes. Tá? 15 mil em 6 vezes vai dar 2.500. Então, ele terá de entrada 30 mil.
para o ingresso em recuperação judicial. E os outros valores relativos aos 90 e aos 15, ele parcelará. Agora, uma empresa que deve 600 mil e que funciona, um empresário que opera, que tem viabilidade, que tem lugar no mercado, não vai alcançar esses 30 mil reais? Esses 27 para o advogado? Agora, venham aqui comigo. Eu estou adorando esse microfone, porque eu botei ele de um jeito aqui que parece até que eu sou um radialista. Estou me colocando como um radialista aqui. Mas olha só. Então pensem comigo. 27 mil antes de distribuir a petição inicial. Lhes parece ruim? Vocês conhecem algum processo em que envolva valores expressivos antes da distribuição da petição inicial? Meus caros colegas, esse é o mercado de recuperação judicial. Esse é o que eu descrevi, é simplesmente a praxe. E por que vale a pena do ponto de vista do empresário ingressar em recuperação judicial? Vale a pena para o empresário, porque ele vai pegar esses 600 mil. Agora venham comigo, que vocês vão distinguir o amador do profissional com o que eu vou dizer. É aqui que está o segredo da recuperação judicial. O empresário vai reunir os 600 mil e adimplir esses 600 mil na forma aprovada no plano de recuperação judicial. E isso significa, olha só, isso significa alongar o pagamento desses 600 mil em pelo menos 5 anos, pelo menos. Se não quiser nem discutir com o credor. Vamos imaginar que a gente desceu do céu. Nós somos anjinhos. Nós somos o Papai Noel da recuperação judicial. Então, eu sou o Papai Noel da recuperação judicial e eu quero deixar meus credores felizes. E eu vou pagar em 5 anos os credores. Depois, claro, de uma carência de 6 meses após 1 ano de suspensão. Então, suspenso os 600 mil por 1 ano, eu aprovo a carência de 6 meses porque eu sou o Papai Noel, eu sou um anjo. E depois de 6 meses, eu vou pagar em 60 meses. Tá bem? Meus caros colegas, só no índice de atualização desses 600 mil reais, o meu cliente já deveria me dar um carro. Só no índice de atualização dos contratos, que eu vou retirar todos os índices de atualização do sistema financeiro ou dos processos judiciais e vou incluir índice de atualização financeira, por exemplo, de TR mais 1%, TR mais 2%. Só aí o cliente já poderia me dar um carro. Só aí o cliente já poderia cogitar me dar um percentual maior de honorários. Mas, além desse deságio, que do ponto de vista da teoria é chamado deságio indireto, vamos lá, eu posso implementar um deságio direto. E como vocês sabem, o Bruno já mencionou ali, eu sou um Papai Noel, eu sou um anjo, eu não quero brigar com meus credores. E eu vou implementar um deságio passando a régua, me acompanhem aqui, eu vou implementar um deságio passando a régua de 20%. 20%. Tá bem? Então vejam só, o meu cliente devia 600 mil reais. Eu suspendi todas as dívidas dele, por 1 ano. Então esse período de instabilidade, de imprevisibilidade, ele está respirando, está em casa, tranquilo, ou está operando a empresa se o poder público assim autorizar. Tá bem? Então ele está operando e, além disso, eu consegui alongar em 6 anos, porque eu sou Papai Noel, eu poderia alongar mais. Eu falei 5 anos, eu poderia alongar mais. Eu alonguei em 5 anos, 60 meses, alterei o índice de atualização e passei a régua em 20%. Nesse caso, o meu cliente vai pagar, ao invés de 600 mil reais, atualizado por índices financeiros ou por índices legais, ele vai pagar 480 mil reais. Em 5 anos. Com índices de atualização inferiores a todos os outros compromissos que ele tinha.
Então, se alguém está com calculadora aqui, eu não estou com calculadora. Faz o cálculo aí, 480 dividido por 40, não precisa, por 60 meses. Faça o cálculo aí para mim. 480 dividido por 60, alguém faz? Bom, vamos lá. Eu imagino que vai girar em torno aí de 8, 9, 10 mil reais. Claro que com a atualização pode ficar um pouquinho mais que isso. Mas descrevendo o caso para vocês percebem que a resposta ela é muito óbvia? Vocês percebem que é óbvio que vale a pena? Mesmo para microempresa, 8 mil reais o Léo me ajudou aqui. Mesmo para microempresa, mesmo para empresa que tem uma dívida pequena, vale a pena ingressar em recuperação judicial? E é esse movimento que está acontecendo. Hoje pela manhã saiu uma notícia no Valor Econômico que amanhã eu vou dividir com os colegas aqui no Insta, denotando isso, que o movimento de recuperações judiciais que a gente está acompanhando agora, ele vai se aprofundar a partir desse momento. Março, abril, maio, especialmente de empresas de pequeno porte, especialmente de empresas que foram gravemente atingidas pelo cenário de pandemia. Então, primeira pergunta, eu acho que está respondida. Vale a pena ou não vale? Se souber comunicar, se souber explicar com clareza para o potencial cliente, me parece evidente que vale a pena. E agora, deixa eu só puxar a brasa para o assado dos advogados, das advogadas. Meus caros colegas, alguém tem dúvida que vale a pena para nós também? Então, se vale a pena, olha só, se vale a pena para o empresário, vale demais a pena para a advocacia. Porque, além de ser bem remunerada, veja bem, antes de distribuir a petição inicial honorários de 27 mil reais de uma recuperação judicial pequena. Marcelo, eu quero ganhar mais. Só multiplicar os valores e fazer o cálculo. Bem simples mesmo. Multiplica os valores e faz o cálculo. Mas assim, para o advogado, é um mercado extraordinário, seja do ponto de vista dos honorários, seja também do ponto de vista de atuar na recuperação da economia brasileira. A gente está precisando disso. Ao invés de trazer problemas, nós estamos precisando de soluções. Então, também é extraordinário por causa disso. Tem só um detalhe que me passou e eu quero só anunciar. Nessa recuperação judicial, vamos imaginar que o administrador judicial ganhe 2%. Calculem 2% de 600 mil reais. Essas são as custas totais da recuperação judicial, o que torna absolutamente convidativa essa possibilidade, essa alternativa. Meus queridos colegas, hoje a ideia é fazer um bate-papo, então quem quiser conversar comigo, chama que a gente faz essa conversa. Eu quero fazer uma segunda ponderação sobre as perguntas que eu recebi. Marcelo, documentação. Documentação, cara, olha só, eu estou pronto para fazer recuperação judicial, mas estou muito preocupado com a documentação. Duas questões. Primeira questão, não se preocupe tanto com essa questão de documentação, se preocupe em cumprir o artigo 51. Artigo 51. Tudo bem, Thiago, beleza, meu irmão? Se você cumprir o artigo 51, está resolvido. Agora sim, quem é que faz o crivo de análise do artigo 51, daqueles documentos contábeis? O Poder Judiciário não tem um setor responsável pela contabilidade dos processos. Então você deve cumprir o artigo 51 rigidamente. Cada parte do processo deve estar destacada o cumprimento de cada inciso do artigo 51 e ponto final. Não é interessante se ocupar, ser mais realista que o rei, porque aqueles documentos já satisfazem o que precisa para dar conta da demanda de recuperação judicial. E aí, ao invés do formalismo, vá para a principiologia. Junte os documentos necessários e argumente que esses documentos são suficientes para ingressar em recuperação judicial.
Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso por uma razão bem singela. Quanto mais formalista, quanto mais formalista o advogado da recuperanda for, mais dificuldade ele vai ter para manejar uma recuperação judicial. Deixe o formalismo para o administrador judicial. Deixe o formalismo para o Poder Judiciário. E junte os documentos necessários e faça o pedido, protocole o pedido, requerendo inclusive as tutelas de urgência que a lei hoje permite. Deixa eu ver a pergunta aqui. É viável requerer... Vamos lá, vamos começar a conversa então. É viável requerer a expedição de certidão? Claro, cara, claro. Marcelo, esse é o grande... Cara, esse é um dos grandes equívocos que eu encontro nas recuperações judiciais. Os advogados trabalhistas atuam com competência, teriam... já vou lá nessa, Pedro, já vou lá. Atuam com competência na reclamatória trabalhista, mas essa competência não se verifica do ponto de vista da habilitação dos seus honorários. Então, é claro que os honorários decorrentes do trabalho na reclamatória trabalhista deve ser habilitado na recuperação judicial. Agora tem um detalhe, meu velho. Os honorários de sucumbência que constam na certidão. Veja bem, você vai receber os honorários de sucumbência que está na certidão da Justiça do Trabalho. Esse você pode habilitar. Os honorários contratuais que você convencionou com seu cliente, você não pode habilitar na recuperação judicial. Por quê? Porque você não é titular desses honorários. Perdão, você não é titular desses valores, desses créditos que são incertos na recuperação judicial. Mas aí, meu velho, tem uma dica que eu acho que vale demais a pena levar em conta. Você não pode titularizar, requerer para si o crédito em nome do seu cliente. Isso o administrador judicial não vai conhecer, o juízo não vai conhecer e, na pior das hipóteses, meu irmão, você ainda pode ser condenado em sucumbência. Então, que ruim, né? Não vale a pena. Agora, tem um caminho muito mais simples. O caminho é o seguinte. Faça uma cessão de crédito. Você pode convencionar com o seu cliente para ele ceder o crédito, claro, o quanto convencionado dos honorários que você contratou. Então, um exemplo, eu contratei 20% do êxito com o meu cliente em uma reclamatória trabalhista. Eu posso fazer o cálculo, então, vamos imaginar que eu obtive êxito de uma reclamatória de R$50 mil. Eu posso confeccionar um instrumento de cessão de créditos, cessão parcial de créditos no valor de R$10 mil do meu cliente para mim, reconhecido firma de ambos, acabou. E aí simplesmente junta no processo o instrumento de cessão de crédito e aquele crédito que era do meu cliente de R$50 mil vai ser retificado para R$40 mil e os 10 mil que estavam em nome dele virá para o meu nome. Cessão de crédito é um capítulo à parte no Código Civil que poucos advogados atentam. E aí, meu velho, está solucionado o problema. Está solucionada a questão, você vai ter os honorários de sucumbência e os honorários contratuais no seu nome sem precisar esgrimir um processo incidental na recuperação judicial. Essa dica vale ouro, gente. Olha, muito pouca gente sabe disso. Então, Pedro chama atenção que tem o custo da constatação prévia. Tem, cara, tem, mas vamos ver. Por que vamos ver? Porque no exemplo que eu mencionei, a constatação prévia, se existir, porque não é uma obrigação, ela será simplesmente para ver se funciona ou não funciona a operação. Aliás, esse tema foi muito discutido sábado no Colegiado Empresarial. Deixa eu conversar com vocês sobre isso. A gente estava discutindo a questão de se é permitido ao juízo, na constatação prévia, fazer um crivo de viabilidade da operação. E aí, depois, inclusive, postei uma reflexão aqui no Insta, mas a conclusão foi, a partir do 51A, se eu não estou enganado, que a análise da viabilidade da recuperação judicial não pode ser feito em sede de constatação prévia.
Não pode ser feito. Não pode. E aí, assim, para que serve a constatação prévia? A constatação prévia tem só um sentido. Ver se existe essa empresa. Ver se os documentos são verdadeiros. Ver se existe operação. Eu gosto muito da história para poder compreender os institutos. A constatação prévia tem origem na perícia prévia, criada no TJ de São Paulo em razão de alguns pedidos de recuperação judicial que eram levados ao Poder Judiciário, mas que não tinham nenhuma concretude. As empresas não existiam. Por isso que Dr. Daniel Carnio Costa foi uma figura emblemática da criação dessa ideia. Por isso que se ventilou algum mecanismo para saber, opa, essa empresa existe mesmo? Essa empresa está funcionando? Esses documentos, eles correspondem a uma realidade fática? E aí, nesse sentido, a constatação prévia foi positivada recentemente. Mas assim, tem custo, meu velho. O Pedro tem razão. Tem algum custo? Tem. Mas é ínfimo diante do benefício posto. Até porque o administrador judicial que fará essa constatação prévia acabará por fazer o trabalho de AJ dessa recuperação judicial. O que eu quero chamar a atenção de vocês para encerrar esse tema é que vale demais a pena. E vou dar outra boa notícia. Os advogados que atuam em recuperação judicial estão focados em grandes recuperações judiciais. Estão focados em recuperações de grandes companhias, de grandes empresas com dívidas expressivas. Esse mercado de recuperação judicial de microempresas, de empresas menores, ele simplesmente está por ser descoberto. Esse mercado está simplesmente por ser explorado. E aí eu pergunto, quem que faz isso? Vocês, alguém aqui faz? Eu desconheço colegas que estejam observando esse mercado, especialmente os médios e os pequenos empresários. Estes que estão hoje passando por gravíssimas dificuldades. Tá bem? Então, feita essa questão, vamos lá, vamos para mais um tema. Documentação, já expliquei também, já respondi algumas perguntas aqui. Vamos para uma outra questão que é interessante. Assim, Marcelo, legitimados para ingressar em recuperação judicial. O que você acha? Eu tenho, por exemplo, um cliente hospital, ou eu tenho uma associação sem fins lucrativos de recreação. Vale a pena ingressar ou não vale? Meus caros colegas, as associações começaram a ter os seus pedidos de recuperação judicial acolhidos pelo Poder Judiciário há pelo menos 2 anos, ou há no máximo 2 anos, para me expressar melhor. No máximo 2 anos. 2019. Existe um movimento recente de ampliação do leque de legitimados. Os colegas que me acompanham sabem disso, eu tenho divulgado com muita frequência esse movimento. Agora, vale a pena ingressar em recuperação judicial deixando claro para o cliente ou para a associação, enfim, para o órgão que nós estamos aqui ventilando, que não é algo certo, que não é algo determinado. Eu sempre digo que a gente não pode deixar de ser agressivo do ponto de vista da prospecção, do ponto de vista da argumentação da necessidade de ingressar em recuperação judicial. A gente tem que ser agressivo, sim. Tem um propósito nessa agressividade, no sentido de argumentar com consistência, não com violência, né, gente? Mas a agressividade no sentido de trazer à tona as questões pesadas que envolvem uma recuperação judicial. E eu vou dar só um exemplo. Uma recuperação judicial resolve o sono do empresário. O sono resolve a vida familiar do empresário. Como não tocar nessas questões quando está se ventilando o ingresso em recuperação judicial? Tem que mencionar. Agora, o que eu estava dizendo, a gente deve ser agressivo, mas não deve deixar a integridade fora da mesa. E eu digo isso porque no caso de associações, deve-se ingressar, mas deve-se explicar para o cliente que
esta não é uma posição uniforme no Poder Judiciário. Que nós não estamos diante de um cenário que poderia ser chamado céu de brigadeiro. Existem decisões favoráveis a recuperações judiciais de associações, exemplo, UBRA, exemplo, Universidade Cândido Mendes, exemplo, vários outros exemplos. A gente tem no colegiado empresarial, inclusive, a caixa preta de recuperações judiciais com várias decisões nesse sentido, mas não está positivado o direito à associação de ingressar em recuperação judicial. Então, deve-se explicar para o cliente. Então, toda agressividade para convencer da necessidade de se ingressar em recuperação judicial, mas toda integridade para trazer à tona a realidade em relação aos pedidos. Ou seja, para resumir, meu caro colega, eu vou ingressar, a melhor solução no seu caso é recuperação judicial, mas a gente sabe que não é um pedido que seguramente será acolhido. Nós podemos ter que eventualmente discutir essa questão na segunda instância, e o Pedro traz bem o caso Figueirense. O caso Figueirense, na primeira instância, foi rechaçado pelo Poder Judiciário. O juízo, a partir de um critério mais formalista, rechaçou. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, atento à realidade, atento à circunstância de que o indeferimento da recuperação judicial levaria ao fim do Figueirense, enfim, acolheu o pedido. Mas, vê bem, Pedro, eu gosto de pensar que esse tema é pacífico. Me agrada pensar assim. Não acho que seja ruim, mas nós não temos posições consolidadas no Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema. Nós temos posições na segunda instância, afirmando, seja no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seja no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, agora no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas a gente não tem uma sinalização do Superior Tribunal de Justiça afirmando o lídimo direito a associações de ingressar em recuperação judicial. Nesse sentido, me parece evidente que nós precisamos abrir essa janela, botar o pé na porta e ampliar o leque de legitimados, mas explicando para o cliente que não é algo simples e, inclusive, explicar essa complexidade significa valorizar o nosso trabalho, valorizar a nossa dedicação, valorizar os nossos honorários. Vamos lá, perguntas. Eu estou olhando aqui uma outra pergunta que eu recebi. Façam perguntas aqui, ou comentários, ou discordâncias. Eu sempre digo que eu não confundo discordância com inimizade. Também não confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado. Então, façam perguntas aqui, discordem à vontade e vamos seguir. Tem mais uma pergunta que eu recebi que eu queria explorar aqui com vocês. Marcelo, cooperativas. Você acha que cooperativas podem ingressar em recuperação judicial? Olha só. Cooperativas podem ingressar em recuperação judicial? Eu vou iniciar dizendo o seguinte: há 3 anos não podia. Há 3 anos o Poder Judiciário era uniforme em rechaçar os pedidos de recuperação judicial de cooperativas. Há 3 anos. E pergunta como é que eu sei. Eu acompanhei algumas estratégias de surgimento de cooperativas e, de fato, a recuperação judicial era inviável, não era possível. Nesse contexto em que nós estamos, a partir da ampliação do leque de legitimados que o Poder Judiciário, através de uma jurisprudência que crescentemente abriu as portas, e o Pedro sinaliza bem, começando com produtores rurais, passando por associações, passando recentemente pela cooperativa médica, a Unimed Manaus. Nesse contexto, o que você acha? Eu acho que vale a pena fazer esse movimento. Eu acho que vale a pena a cooperativa, hoje com dificuldade, buscar a argumentação que todos esses agentes já construíram, buscar essa argumentação e pleitear a recuperação judicial de cooperativa.
Eu penso que a sequência de 2021 verá isso acontecer sem dúvida alguma. E quem for protagonista agora terá os louros de inovar neste mercado. Marcelo, como é que eu faço isso? Eu queria que você me sugerisse fundamentos para fazer esse pedido. Eu tenho uma cooperativa, sou advogado de uma cooperativa e estou nessa situação. Eu queria saber por onde eu começo se eu quiser argumentar do ponto de vista doutrinário, se eu quiser argumentar do ponto de vista teórico a necessidade ou o direito que as cooperativas têm para ingressar em recuperação judicial. Eu sugiro o seguinte, visite os pareceres do Dr. Sérgio Campinho e o parecer do Dr. Manuel Justino Bezerra Filho. Ambos foram confeccionados para fins de argumentação, para fins de convencimento do juízo carioca na recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes. Pareceres extraordinários, pareceres sólidos do ponto de vista jurídico e que sinalizam a abertura, enfim, a abertura definitiva do leque de legitimados. Então, esse é o primeiro movimento. Então, se você está com essa questão, se você quer aprofundar sobre a recuperação judicial de cooperativas, você pode visitar esses 2 pareceres, estão lá no processo, na caixa preta de recuperações judiciais do treinamento avançado em recuperação judicial, a gente disponibiliza esses pareceres e veja que interessante, esse parecer foi alcançado via colegiado empresarial por um colega do Rio de Janeiro, o Dr. Maricel, que é um grande amigo e que em uma reunião, quando foi deferida a recuperação da Universidade Cândido Mendes, a gente cogitou, vamos atrás dos pareceres. No mesmo dia, o Dr. Maricel dividiu conosco e está lá no colegiado empresarial, na caixa preta de recuperações judiciais. Meus caros colegas, encerrando hoje, olhando o relógio, já foi demais, já foi muito bom, já foi muito legal. Façam perguntas se quiserem, eu vou responder. E eu quero fazer o seguinte, próxima quinta-feira, dia 8 de abril, não essa depois de amanhã, não a quinta-feira santa, da outra semana, eu vou fazer a Masterclass O Mundo Paralelo da Advocacia. Eu vou organizar um evento cujo foco será explicar 3 caminhos para ingressar no mercado de recuperações judiciais e a caracterização geral desse mercado, tá bem? Então, sem ser nessa quinta do dia 1º, eu acho, na quinta-feira do dia 8 de abril. As vagas são limitadas em razão da plataforma Zoom, que comporta um número limitado de colegas, mas eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês querem também dialogar comigo nessa Masterclass que eu estou preparando, meus queridos colegas, com muito, mas com muito carinho, tá bom? Então, fica o convite. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para provocar a nossa inteligência, pergunta prática. Eu quero saber se alguém... O que acharam? Gostaram dessa live? Digam para mim. Marcelo, adorei essa live. Marcelo, eu odiei essa live. Marcelo, eu queria tal assunto que você explorasse. Me passa uma opinião sobre essa live. Me traz alguma pergunta. Olha só. Deixa eu ver aqui. O Urbano pergunta sobre alienação de imóvel via leilão. Falência, correto? Falência, correto? Se nós estivermos diante de falência, a nova lei de recuperação de empresas, ela, se eu não estou enganado, a nova lei de recuperação de empresas, ela retirou a exigência de valor mínimo, se eu não estou enganado, dá uma olhada nisso. E há uma miríade de possibilidades de venda. Na verdade, a Lei 11.101, ela não fecha a venda, ela abre as possibilidades de venda. Se liguem nisso. Abre as possibilidades de venda. Amanda
minha querida colega, você tem que vir para o colegiado empresarial, como todos os outros colegas que também estão aqui, o Pedro, o Jean, o Bruno está lá, o Urbano, enfim. Meus caros colegas, olha só, então vamos lá. Daqui a pouco nós vamos fazer uma live, né, Conrado? E eu quero só encerrar dizendo, se inscrevam no evento e quem quiser fazer mais alguma pergunta, faça, que nós estamos agora encerrando. Tá bem? Obrigado pelas palavras. Marcelo, você não vai desligar? Eu estou aguardando alguma pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta, faz. Isso, olha, acho que tá lá no Urbano, tá lá no link da bio. É muito louco, né, esse mundo tecnológico. Olha só, link da bio. Como é que faz, né? Como é que faz? Tem que link da bio. Então, assim, perguntas, façam. Eu estou aqui, aguardando. Sabe que vieram perguntas interessantes. E esse movimento é um movimento interessantíssimo. Gente, na verdade, eu estou com vontade de criar. Na verdade, já estou criando, mas eu quero fazer isso com mais força e com mais articulação com colegas. Um movimento em prol da recuperação da economia brasileira. Na verdade, é isso. Eu acredito que nós deveríamos fazer um movimento coletivo disso. Todos os advogados que estão aqui, todos os advogados que estão ocupados, porque a gravidade do cenário que nós estamos atravessando é incomparável com tudo que nós já passamos. Se vocês buscarem os dados de 2015, 2016, o Brasil retraiu 13,5% num ano e 13,5% no outro. Se eu não estou enganado, foi esses números. O ano passado, a gente teve uma queda de 4,1%, que chegou a sinalizar 8%, mas o auxílio emergencial diminuiu essa tragédia. E nesse primeiro semestre, gente, vamos falar a verdade aqui. Nesse primeiro semestre, os números são catastróficos. Primeiro semestre, recessão técnica. Então, eu estou a fim de criar um movimento de recuperação da economia brasileira, através da recuperação judicial. E aí, isso também cria um posicionamento interessante para os colegas, porque para a própria advocacia não está fácil segurar o escritório, segurar as contas, enfim. O Elvis pergunta, deixa eu ver aqui, pergunta como funciona a Assembleia Geral de Credores, cara. Olha só, o João menciona bem ali, vai ser pior, cara. Isso aí. O Elvis pergunta, Marcelo, como é que funciona a AGC? Cara, a Assembleia Geral de Credores é o ápice do processo de recuperação judicial. É um momento maravilhoso. O melhor momento. Mas assim, só para deixar com gostinho, só para te sacanear, Elvis. Fica bravo comigo, meu irmão. Mas assim, a Assembleia Geral de Credores, na Assembleia Geral de Credores, eu costumo dizer, inclusive tem um módulo no treinamento que diz isso, que o jogo já aconteceu, cara. O jogo já aconteceu. Então, o Pedro tira uma onda aí, é isso aí, Pedro. Então, assim, por que o jogo já aconteceu? O jogo já aconteceu porque a Assembleia Geral de Credores é o ápice em que vai se discutir o plano de recuperação judicial. Na verdade, se aprovar o plano de recuperação judicial. Então, o advogado já articulou a aprovação do plano com determinados credores. Os credores já se posicionaram com relação a ser favorável ou contra o plano. E, enfim, se o advogado da recuperanda não tem um quadro claro de aprovação do plano, esse advogado está brincando de advogar. Por quê? Porque, de fato, ele deve ter na mão um quadro de que vai aprovar o plano. Mas, enfim, daria para fazer uma live só sobre a Assembleia Geral de Credores. Vamos fazer uma conversa sobre isso, sem dúvida alguma, tá bem? E o Bruno, vamos lá, Bruno, sobre a execução do sócio, cara. Olha só, eu vou responder aqui com bastante, sendo bem técnico, tá bom? Porque eu sei que você não é de brincadeira, meu velho. Olha só,
Cara, a recuperação judicial é um instituto que pretende proteger a empresa, proteger o agente econômico, não proteger o avalista. Não proteger o avalista. Então, a rigor, não se suspende a execução contra avalistas. A rigor. Agora, isso quer dizer que você não deve brigar pela suspensão? Briga, cara. Briga. Briga pela suspensão. Mas assim, o que tem no próprio treinamento que você deve ter assistido? Ao mesmo tempo que briga, Bruno, pela suspensão, paralelamente dialoga e estabelece uma mesa negocial com esses credores. Porque a rigor, a recuperação judicial suspende todas as dívidas mesmo, você sabe disso, mas não se estende esse benefício a todos os coobrigados. Então, muito cuidado nessa hora. Pergunta que eu faria, o que eu faria, né? Você vai me perguntar, Marcelo, o que você faria? Cara, se eu estou defendendo a recuperanda, eu vou na argumentação da suspensão, vou tentar incluir no plano de recuperação judicial a exclusão dos coobrigados, isso passa. O Tribunal de Justiça de São Paulo já se posicionou favoravelmente a essa condição. STJ tem decisões nesse sentido também. Então, mas assim, exceção. Tá joia? Exceção. Não vamos nos esquecer da regra. E não vamos vender para o cliente. Não vamos vender para o cliente que todos os cobrigados estarão protegidos pela recuperação judicial, porque isso significa uma dor de cabeça, mano. Uma dor de cabeça não apenas para o cliente, mas para você, cara. Significa como explicar? Como explicar? Uma época nós tínhamos sucesso em sustar os protestos. Então, estou falando de 2014, 2015. Os protestos eram sustados quando do deferimento do processamento da recuperação judicial e essa decisão sequer subia. Ninguém fazia recurso. E o juiz de primeiro grau, quando deferia o processamento, ao mesmo tempo que deferia o processamento, ele sustava os protestos. E, pô, que legal. E em algum momento a gente chegou a argumentar com clientes, olha, isso é algo relativamente tranquilo. Só que não. Porque mudou e os juízes de primeiro grau começaram a indeferir esse pedido. E aí, quem conhece esse mercado, esse mundo, sabe que lá o STJ tem até enunciado contrário à sustação dos protestos. Então, e quem é que fica com dor de cabeça? A gente. Como é que a gente vai explicar? Compreende? Então, cuidado. Mas, meus queridos colegas, aí a sustação, exatamente, levante-se os protestos quando da homologação do PRJ, perfeito. Isso dos créditos que se submetem, né? Porque se os protestos forem de créditos que não se submetem, vai e segue a negociação. Mas assim, gente, encerrando 1 hora, espero que os colegas tenham gostado tanto quanto eu dessa live. Grande abraço, se inscrevam no evento do dia 8, que o bicho vai pegar no dia 8 de abril, a Masterclass do Mundo Paralelo da Advocacia. Grande abraço e vocês sabem, em frente.